Estou muito feliz dessa volta nossa. Sei que a gente sente falta. Quantos sentiram falta do Leve? Eu sinto falta. Sei que de vez em quando a gente vem pra cá e tem tanta coisa pra resolver, mas de verdade eu sinto falta de vocês. Fico sábado assim, e agora? O que que faz? E eu tô muito feliz com o que Deus tem feito. Você ouviu os recados. Sabe, foi numa conferência dessa que Deus mudou a minha vida. Mudou completamente assim a minha história. Então te incentivo muito a você vir, fazer tua inscrição e estar junto com a gente, amém? Você está aqui? Sabe, esses dias eu tenho orado e eu tenho conversado com alguns amigos e eu tenho pensado sobre um ídolo que tem crescido no nosso meio. Sabe, ele é discreto, ele é bonito, ele tem até lágrimas, mas é o ídolo da performance. Sabe, a performance ela tem crescido no nosso meio. E talvez a performance seja hoje a maior arma de Satanás contra a vida de jovens e adolescentes. Talvez hoje a performance seja um grande potencial de te deixar num ambiente cheio da glória do Senhor, mas você cheio das suas emoções. Você está aqui? Sabe, a performance vai te fazer dar glória a Deus, amém? A performance vai te fazer chorar. A performance vai te fazer vestir uma roupa legal. Mas o Deus da Bíblia, Ele não vai melhorar a tua performance. Nunca. O Deus da Bíblia vai te encontrar quando a tua performance acabar. Ele não divide o espaço dele com a performance daquilo que você acha que você é bom em fazer. Quantos aqui acham que são verdadeiros adoradores? Levanta a sua mão. João 4 vai dizer, o Pai procura adoradores. Você está entendendo que Jesus está tirando como e leva para o quem? Porque o como adorar é algo muito pessoal. Mas a nossa adoração não está sendo moldada pela palavra, está sendo moldada pelos vídeos do Instagram. Nós não adoramos mais conforme a palavra nos ensina. Nós não entregamos mais conforme a palavra nos ensina. Mas a gente desvincula o momento de adoração, o momento de louvor da palavra. Viemos para cá esperando quem vai ser o ministro. E não esperando a presença do Senhor. Chegamos aqui cheio de expectativa naquilo que o homem pode nos entregar, mas esquecemos daquilo que Deus fez, que Jesus fez há 2000 anos atrás. Ficou ruim, eu sei. Mas eu queria começar o ano diferente. Eu quero começar o ano com a minha performance destruída, irmão. Vamos lá. A graça sempre vai desafinar a performance. Sempre. Não tem como dividir espaço. Adoração não compra filiação. Ela flui da filiação. É por isso que, entenda o que eu vou dizer, tá? Não estou falando dos apáticos. Tem gente que realmente é apática. Tem gente que realmente está aqui, não quer estar aqui, está tudo bem, Jesus vai te pegar, está tudo legal, isso não me assusta. Eu já preguei na rua, já preguei em baile, já preguei onde você imaginar, irmão. A tua carinha aí ruim para mim não me assusta. Tá de boa, tá tranquilo. O que me assusta é a gente se acostumar com a presença ao ponto de performarmos até a forma que nós estamos adorando. Tá tudo bem no começo da tua vida você olhar uma pessoa que adora e se inspirar nela, tá tudo bem. Mas a gente precisa parar de terceirizar a nossa adoração. A gente precisa parar de terceirizar os nossos encontros. Não, fulano tem encontros com Jesus, então ele ministra sobre minha vida. Mas tá legal, e o Espírito Santo? Aonde ele entra? Não tem espaço, a gente está preenchido pela nossa performance, irmão, vamos lá. Os nossos cultos, eles não são mais ungidos, eles são dopaminados. É por isso que quando uma palavra é dura para o seu coração, ou quando o Senhor quer alinhar algo na tua vida, você é o maior fugitivo.
Por quê? Porque não é o que você quer ouvir, não é o que você quer sentir, mas a Bíblia não está ligando para o que você quer ouvir, a palavra não está se importando com o que você quer sentir, a palavra é única e verdadeira. Vamos lá. É real. É real. Você está aqui. Somos a geração que fugimos da dor, porque a nossa performance não pode ser abalada. O que eu vou mostrar para os meus seguidores? O que eu vou mostrar no meu Instagram? Como alguém vai me ouvir se eu só falo de dores? Deixa eu te dizer, você não é o Pablo Marçal, irmão. Você é um filho de Deus. Você não precisa vir aqui se vender. Você não precisa vir aqui provar nada para mim. Irmão, quem anda comigo sabe. Quem anda comigo sabe. Todas as vezes que eles confessaram pecados, a gente orou, se arrependeu juntos, brigamos, mas depois vamos lá. A gente está junto de novo. Por quê? Porque não é performático. Não tem performance nisso. Você está aqui? A gente tem que entender que a dopamina sempre vai querer nos levar para um lugar longe de dores. Mas o evangelho sempre vai nos colocar no meio das dores. Você está entendendo? A dopamina vai fazer, não, assiste mais um vídeo. Come mais um docinho. Vai para algum lugar, vai encher a cara, vai fumar uma maconha, vai fazer alguma coisa, vai baforar um lança, vai fazer alguma coisa, irmão. O evangelho não. Vai resolver o teu BO. Vai resolver o teu problema. Só que não é, vai resolver e eu vou ficar longe de você. Não. A maravilhosa graça é, você vai resolver o teu problema, mas eu, Espírito Santo, estou com você. A performance não. Pega o teu problema, coloca a colheira nele e vamos lá. Lembra do elefante branco na sala? Ele está lá crescendo. Você tem que entender que alguns problemas nos resolvem. Pensa aí. No maior problema que você já viveu. Após esse problema, você foi uma pessoa diferente. Porque tem muitos problemas que nos resolvem. Algumas dores nos curam. Alguns problemas são graça de Deus para nos transformar. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está aqui? O problema é que de alguma forma a dopamina alimenta os nossos vícios. E vícios alimentados por dopaminas sempre irá nos fazer viver uma vida de fugitivos. Aí sabe o que você diz que você é? Você é incompreendido. Ninguém me entende. Essa igreja é pequena demais para os meus pensamentos. O pastor foi duro demais, o líder foi duro demais. Sabe o que eu vou ser agora? Eu vou ser um missionário, porque eu não preciso de igreja. Aí Satanás está, parabéns, muito bom. Mas é na comunidade, é no dia a dia, que a nossa pior fase é apresentada. É a hora que os nossos irmãos olham para a gente e dizem, ei, você precisa melhorar nisso. Você precisa avançar, você precisa crescer. Irmão, se você está instalado numa comunidade saudável, essa comunidade vai te empurrar para o meio dos seus problemas. Você está aqui? A gente não pode ter mais amigos que nos dopaminam. Mas a gente precisa ter amigos que nos empurram diretamente para o propósito. Nós somos uma geração que estamos fugindo da dor. Estamos fugindo da noite. Sabe, teve uma palavra do Guga no passado que ficou no meu coração. Que é sobre o que é o dia e o que é a noite. Nós somos uma geração que queremos fugir da noite, da dor, da tempestade, mas queremos o sol, queremos os holofotes, queremos os aplausos, queremos a liderança, queremos ser a pessoa que ora, queremos ser a pessoa que coloca a mão sobre o enfermo é curado. Nós temos tendências a isso. Nós
caminhamos para esse lugar, amém? E é uma guerra direta, o tempo todo. Poucos são os tímidos. Mas quando olhamos para a Bíblia, e quando olhamos para a cultura judaica, o dia, ele não começa quando amanhece. Mas o novo dia começa quando escurece, na viração do dia. Um novo dia começa. Então, PL, você está me dizendo que um dia começa na noite? Por mais estranho que pareça, sim. Em Gênesis 1:5 vai dizer, e foi tarde e amanhã. E assim foi o primeiro dia. PL, por que não está dizendo sobre a noite? Porque a noite faz parte do dia. E ela está no entardecer. Então, o porquê não podemos fugir da noite? O porquê não podemos fugir dos problemas? O porquê não podemos fugir da tempestade? Porque ele faz parte do dia. Ele faz parte do amanhecer. O choro dura o quê? O choro dura o quê? Mas a alegria vem? Isso anula o choro? Sabe, a noite não é a ausência de Deus, mas é o cenário perfeito para o encontro. O que precisamos entender é que Deus, Ele não está anulando que vai ter choro à noite. Ele não pode anular isso, porque é uma verdade dele. Irmão, depois que o pecado entrou no mundo, acabou. É uma luta diária. Só que a performance o tempo todo vai te dizer, ei, não se arrepende não. Vamos lá. Eu ia falar isso só no final, mas a gente precisa lembrar que a resposta perfeita para o pecado é o quebrantamento. Essa é a maior resposta para o pecado. O quebrantamento, o arrependimento é a maior resposta para o pecado. E sabe o que a performance está falando para você? Ei, continua do jeito que está, você ainda está bonito, ainda tem aparência. Ei, Sansão, você ainda tem força. Ei, Sansão, você ainda derruba filisteus. Mas vai ter uma hora que você vai levantar e os teus cabelos serão cortados. E assim como foi dito para Sansão, e Deus não estava mais ali. A única resposta aceitável ao pecado é o quebrantamento. Não é pregar mais, não é falar mais, não é se exaltar mais, mas é se quebrar. E me diz aí, qual dia você não peca? Alguém consegue me dizer? Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não pecou, esse já mentiu. E mentira é o quê? Mentira é o quê? Todo dia é um bom dia para se quebrantar. Todo dia é um bom dia para se arrepender. Sabe, quando eu vou orar, eu falo, Senhor, me perdoa pelos pecados que eu vi, e eu cito eles, e me perdoa pelos pecados que eu não vi. Me ajude. Me ajude. Sabe, em Gênesis 32:24, a gente vê a história de um homem que luta com Deus até o romper do dia. Qual o nome dele? Jacó. Pensa num cara performático. É o cara que compra o irmão e rouba a bênção dele. É um cara que o tempo todo está trabalhando perdido, com o nome errado, usurpador, ladrão. Mas ele está performando. Ele está pegando o que não é dele. Pele, mas tem várias palavras que nos mostram que aquilo era dele. Tá, tudo bem, mas o caminho não foi o correto. Você está aqui? É a vida toda performando. E um dia, irmão, ele está deitado. Ele está bem. Uma noite, Deus não encontra Jacó quando ele está bem. O encontro não é quando ele estava na força do trabalho dele. O encontro não é quando ele estava roubando a bênção do seu irmão. O encontro não é quando ele sai lá
abençoado e dizendo para todos que ele era o cara, que ele ia fazer e acontecer. O encontro não acontece essa hora. Sabe quando o encontro acontece? Quando a performance acaba. Enquanto performarmos diante do Senhor, não tem espaço para Ele. Não tem. Performance sempre vai te levar para um esgotamento e nunca para um quebrantamento. Você está aqui? Mas tudo muda quando existe uma pergunta em Gênesis 32, 27, que Deus faz. Qual é o seu nome? E dessa vez não há mentira. Dessa vez não tem espaço para performance. Ele está quebrado. Tudo está dando errado, ele está fugindo. Senhor, eu sou Jacó. Eu sou um enganador, eu sou um manipulador, eu sou o que sempre tentou controlar todas as coisas. A transformação começa quando a performance morre na boca. Até aqui eu performei, mas a partir de agora, eu vou te falar quem eu sou de verdade. Como iremos mentir quando a porta do quarto fecha e Deus sabe dos nossos vícios? Como iremos mentir se quando fechamos a porta do nosso quarto, Deus sabe que a gente é mentiroso, que a gente é performático? Como iremos mentir diante de uma santidade que enche o nosso quarto? Precisamos ter mais encontros com a glória do Senhor. Precisamos parar de encontrar com as nossas emoções. A gente cai no chão, se remexe para um lado, para o outro e não somos transformados. A gente chora, mas não é transformado. A gente grita, mas não é transformado. Que o silêncio seja o maior grito de uma vida transformada. Que uma lágrima seja o maior sinal de um quebrantamento. Ou que talvez um eis-me aqui, eu sou Jacó. Eis-me aqui, Senhor, eu sou o PL. Até aqui foi a minha performance. Você está aqui. Sabe, ontem à noite eu tranquei a porta do meu quarto, do escritório e fui orar. E foi bem na viração do meu aniversário, então comecei a analisar a minha vida. E eu comecei a pontuar em todos os lugares que eu tenho sido performático. Todos os lugares. E tem muitos. Tem lugar pra caramba. E eu comecei a pontuar. Eu abro mão disso aqui, sim. Se é a minha performance que está segurando, eu abro mão. Talvez, que graças a Deus não é o meu caso, talvez é a sua performance que está segurando o teu relacionamento. É a tua performance que está te colocando num ciclo que você não deveria estar. Mas Deus vai entrar nela hoje, porque acabou as tuas forças. Andar pela performance é como andar contra uma correnteza. É esgotamento na certa. Você está aqui? Quando a nossa performance morre, um novo nome nasce. E agora, aquele que se chamava usurpador, ladrão, em Gênesis 32, 28 vai dizer: não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Jacó não vira alguém que não luta nunca mais, mas agora ele vira alguém que para de lutar sozinho. Um encontro não te faz parar de ser um lutador, mas te faz parar de lutar sozinho. O encontro não te faz parar de viver noites escuras, mas te faz ter um amigo presente na hora da angústia. Lembra? Socorro bem presente na hora da angústia.
aquele que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, mal algum você temerá, porque o Senhor estará com você. Você está aqui? Um encontro não só muda o teu nome, mas ele te dá um sinal eterno. Deus toca na coxa dele, e agora para sempre o jeito dele andar mudou. Por que PL? Porque uma marca te faz parar de viver na performance. Uma marca. A marca lembra da dependência. A marca preserva a verdade. O novo nome vem, mas o corpo sempre vai te lembrar da marca. Sabe o que a gente precisa lembrar todas as noites? Do tamanho do caminho que Jesus percorreu até aquela cruz. Por quê? Para que todas as noites a gente se lembre o quão foi sacrificial para termos acesso ao que temos hoje. Que todas as noites possamos percorrer isso. Que todas as noites possamos entender que a resposta para uma performance, uma vida mentirosa, é o quebrantamento. Você está aqui? Talvez você veio aqui hoje esperando uma palavra de avivamento, e eu amo palavras de avivamento. Eu amo palavras peteca, que a gente dá glória a Deus e pula e joga a cadeira. Eu amo isso. Mas eu não quero mais um culto performático. Não estou falando que aqueles eram. Mas foi o que o Senhor me disse. Sabe, precisamos de valorizar a dor. É a dor que nos mostra que a gente está vivo. Você está aqui? A Bíblia nunca negou a dor, mas ela sempre a organizou. A Bíblia nunca trata o luto, a tristeza ou a escuridão como uma falha espiritual. Ela trata como etapas necessárias do processo da vida. Lembra? Quantos aqui sentiram dor no joelho muito forte quando era pequenininho? A maioria é pequenininha ainda, né? Tô brincando. Mas todo médico, quando eu lembro que eu chegava no pediatra, não sei se ele era preguiçoso, que era o doutor Feijó. Chegava, não, tô com muita dor no joelho, muita dor no joelho. O que ele falava? Dor do crescimento. E ele falava, ô Pedro, você tem que entender. Antes de me dar um doce, que eu era gordinho, eu gostava de um docinho, ainda gosto, ainda sou gordinho. Mas ele falava assim, você tem que entender que para você crescer vai ter que doer o seu joelho. Mal eu sabia que ele estava me dando uma das maiores lições da minha vida. O problema é que não queremos mais a dor. Sabe, a Bíblia trata o tempo como uma coisa séria. Em Eclesiastes 3:4 vai dizer que há tempo de chorar e há tempo de rir. Ou seja, existem estações que chorar é obediência e não é fraqueza. Existem estações que chorar não é opcional, é uma ordem. Chore com os que chorem. Você está aqui? Pele, mas aí eu vou ser fraco. Mas a força se aperfeiçoa onde? A gente precisa entender que a gente não precisa ser forte. A gente só precisa ser um fraco no lugar certo. E a gente gasta muita energia tentando ser forte no lugar errado. Eu preciso ser forte, eu preciso ser forte, eu preciso ser forte, eu preciso ser forte, eu preciso ser forte. Por quê? Porque você está no lugar errado. Você precisa ser forte para conquistar a tua faculdade, você precisa ser forte para conquistar o teu namoro, você precisa ser forte para fazer, você precisa ser forte. Não. Mas a Bíblia não fala que você precisa ser forte e corajoso. Forte e corajoso o suficiente para dizer que é fraco. Forte e corajoso o suficiente para olhar e dizer: na mão do papai eu sou fraco. Eu sou forte para lutar contra o diabo. Eu sou forte para lutar contra as tentações. Mas por quê? Porque eu estou na mão da pessoa certa. Na mão da pessoa errada você nunca é suficiente, por mais que você seja bom. Não há, gente.
A ciência vai dizer que o cérebro precisa da noite para reorganizar a vida. Deus, ele criou as coisas tão perfeitas que ele sintonizou tudo. Ele colocou tudo na mesma prateleira. É tudo equilibrado. Você precisa do tempo de chorar, da tristeza, para que desacelere o teu sistema e para que você mostre, para que isso te mostre que você precisa de um novo organizar das coisas. A ciência mostra que emoções de tristeza ativam as áreas mais profundas do teu cérebro. Elas reduzem os seus estímulos externos, aumentam a sua introspecção e reorganizam tudo aquilo que está errado internamente. Pele, você está me dizendo que eu preciso me jogar para a tristeza, que eu preciso me cobrir na depressão? Não. Estou te dizendo que você precisa ser fraco e chorar na mão da pessoa certa. É só isso. Se você chora no ombro de um manipulador, ele vai te manipular. Se você chora no ombro de um mentiroso, ele vai mentir para você. Mas quando você chora no ombro do seu Deus, ele é o único que faz do teu choro uma nova história. Sabe o que a gente precisa fazer essa noite? Não é fingir que a gente não está depressivo. É entregar a nossa depressão a quem pode resolver ela. Sabe o que a gente precisa fazer essa noite? Não é fingir que a gente não está ansioso. É só pegar a nossa ansiedade e entregar na mão da pessoa certa. Porque Ele é a paz que excede todo entendimento. Ah, mas eu tenho medo. Ele é o perfeito amor que lança fora todo o medo. Para todas as suas dúvidas existe uma resposta bíblica. Você está aqui? Eu sei que a gente sempre tem uma imagem da tempestade destruir. Mas na ciência climática, a tempestade redistribui nutrientes. A tempestade limpa áreas estagnadas, criam novos ecossistemas. Eu sei que a gente vai ouvir nessa palavra e dá vontade de a gente se jogar no meio da tempestade. Puf! Pele, isso é a maior loucura. Mas Pedro foi louco e andou sobre uma tempestade. Vamos lá, gente. Olha para mim. Chega de queremos manipular tudo. Se é uma tempestade que Deus tem para nós, vamos dentro. Se é o tempo de choro que Deus tem para... Vamos chorar. Nós precisamos do deserto. É ensino para a nossa história. Sabe por que temos a geração? Não é a mais fraca, tá? Mas a mais enganada de todas. Porque a gente esquece que é no deserto que a gente aprende a ouvir a voz do bom pastor. Mas tudo que a gente quer é trancar a porta do nosso quarto, colocar lá uma adoração da Bethel, e do nada, num passinho mágico, o anjo vai entrar e... A gente precisa mais disso aqui. Isso aqui vai filtrar a nossa adoração. Isso aqui vai filtrar os nossos olhos. Isso aqui vai limpar o nosso coração. Ei, deixa eu te dizer, você tinha que estar animado com a palavra de Deus. Isso aqui vai limpar os seus ciclos. Isso aqui vai te mostrar aonde você está performando. Isso aqui vai trazer o verdadeiro arrependimento. Isso aqui vai trazer o verdadeiro avivamento. Não é apenas estádios cheios, não é apenas grandes conferências, mas é a leitura bíblica, a leitura da palavra, o comer da palavra, o beber da palavra. Mas a palavra não alimenta a tua dopamina. A palavra não alimenta as tuas emoções. Glória a Deus por isso. A palavra não é dopaminada, ela é verdadeira. Mas tudo o que você quer ouvir, você vai ouvir da boca do seu amigo. Tudo o que você quer sentir, você vai sentir lá fora. Mas o que você realmente precisa ouvir ainda continua aqui de Gênesis a Apocalipse. Ele é verdadeiro, irmão. Você está aqui?
E eu vou encerrar agora. Para de ser mentiroso. Mas quantos lembram daquela pesca de Lucas 5? Os discípulos estão pescando a noite toda. Pensa comigo, experientes eles eram? Eles eram bons? Eles tentaram a noite toda? Eles pegaram alguma coisa? Nada, irmão. Pegaram nada. Bons, experientes, habilidosos. Mas de repente aparece um mestre ensinando. E ele fala assim: ei, me dá o teu barco. Agora vamos pensar, o que era o barco deles? Espiritualmente dizendo, a performance, a base, o sustento, mas principalmente a vergonha de não terem pegado nada durante uma noite. Calma aí, Pele, você está falando que Deus está pegando um barco que era um lugar de vergonha? Sim. Pega a tua vida, como ela era antes. Ela era boa? Quando você ficava cheio de cachaça por aí, cheio de droga, era boa? Se fosse boa, você não estaria aqui, irmão. Aí você tem vergonha disso. Era a sua performance. Para você sentir amigo, para você sentir que você tinha uma comunidade, para você sentir que você era desenrolado, você precisava daquilo. Aí sabe o que Deus fez? Ele não anulou o teu barco. Ele não anulou a tua história. Mas aonde não teve pesca, aonde foi um lugar de vergonha, Deus falou, me dá esse barco que eu vou pregar em cima dele. Porque antes de haver milagre, precisa haver ressignificação. Deus precisa ressignificar. Preste atenção, Ele não pega o barco, faz a pesca maravilhosa e depois prega. Não, Ele pega o barco, Ele prega e depois acontece o milagre. Sem a palavra te transformar, sem um arrependimento, sem um quebrantamento, não tem milagre que se sustenta. O nosso problema é que queremos milagre, mas não queremos ser restaurados. Queremos chegar aqui e ouvir uma palavra. Ninguém orou por mim. Deus não fala mais comigo. Por quê? Porque a gente está dopaminado, irmão. Agora, precisamos ter um senso dentro de nós, que é algo que eu tenho falado há tempos. Por mais que hoje eu não me arrepie, eu vou entregar tudo que eu sou. Adoração não é momentânea, não é opcional, é quem eu sou. É quem precisamos ser. Adoramos no dia bom, mas no dia ruim também. Vamos lá. Antes de Davi assumir um trono, teve o quê? Caverna. Antes de Moisés libertar um povo, teve o quê? Deserto. Cuidar de gente, cuidar de bicho. E o que ele precisou? De um encontro com a glória do Senhor. Ei, olha para mim, e eu estou terminando. Se você veio performar aqui hoje, entrega isso ao Senhor agora, porque senão vai ser mais uma noite perdida. A gente precisa parar de ter medo. Sabe, o Guga tem falado sobre algo que é o temor dos homens. E sabe por que a gente performa? Porque a gente tem medo dos homens. A gente tem medo de não ser o suficiente para as pessoas. A gente tem medo de não ser um líder bom o suficiente, de ser um cristão bom o suficiente. Sabe o que a gente precisa ter medo? De entrarmos tanto nessa performance, de um dia estarmos tão longe de Deus e fazendo um monte de coisa dizendo que é para Deus, sem Deus estar lá há muito tempo. Sansão falava que matava os filisteus para glorificar o nome do Senhor, mas chegou um ponto que ele só queria se mostrar para Dalila. Você está aqui? Deus hoje vai destronar a tua performance. Deus hoje, sabe, eu tenho essa visão de alguém entrando assim dentro de uma casinha dentro de você, com um martelo e quebrando todas as estátuas de ídolos que você tem.
Deus vai te libertar essa noite. Velho, você está dizendo que eu vou manifestar e tal. Não, a palavra vai te libertar. Se manifestar a gente expulsa, não tem problema não. Mas Deus vai te libertar através da palavra. Deus vai reestruturar as tuas bases através da palavra. Chega de entrar em culto e sair de culto com o olho cheio de lágrima e com a vida da mesma forma. Chega de vir aqui, se jogar no chão e chegar lá fora e fumar maconha de novo. Chega! Deus hoje vai vir como um tsunami na tua história. Deus hoje vai pegar a tua vida e vai refazer, vai reestruturar. Deus irá fazer algo novo. Deus irá construir uma nova história. Deus vai pegar um pescador de peixes e fazer pescador de homens. Tudo o que Ele precisa é do teu barco da vergonha. Tudo o que Ele precisa é que você aceite enfrentar a noite um dia só. Porque você vai ver que é muito mais fácil com Ele. E toda vez que eu escurecer, você vai dizer: Senhor, eu estou pronto para um novo dia. Não existirá mais medo. Só vai existir: eu estou pronto para o próximo gigante. Eu estou pronto para o próximo mar fechado. Eu estou pronto para a próxima tempestade. Eu estou pronto para a próxima renúncia. Eu estou pronto para a próxima entrega. Você vai sair daqui tão louco por isso, que você vai dizer: me crucifiquem, mas por favor, de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Você vai sair daqui tão doido, irmão, tão doido, tão doido, tão doido, que você vai falar: eu não preciso de mais nada disso aqui. Hoje você vai pegar o teu pódio, você vai colocar aqui, porque eu sei que está com você. Mas tem que ser homem, tem que ser mulher. Tu é homem para fumar, seja homem, coloca aqui. Hoje você vai pegar a tua maconha e vai botar aqui. Hoje você vai pegar a tua camisinha que você ia transar com a tua namorada e vai botar aqui. Você vai dizer: eu vou viver uma vida santa. Eu vou viver uma vida limpa. Eu não preciso de bons jovens. Nós precisamos de jovens santos. Não precisamos de bons avivalistas apenas. Precisamos de homens e mulheres separados. E como fazemos isso, PL? Se quebrantando. É só se quebrantando, irmão. Vamos lá. Davi não escreveu só salmos de alegria, mas ele escreveu salmos que ele chorava ao ponto de encher o lençol d'água, de sentir dor, de sentir febre. Quando foi a última vez que nos arrependemos dessa forma? Sabe, eu fiquei questionando Deus sobre essa palavra. Mas é o nosso primeiro culto do ano, aqui no Leb. Tá tudo bem se aqui não encher. Tá tudo bem se eu tiver 20 no próximo culto aqui, 10, 5. Mas se estiverem 5 aqui, livre do temor dos homens. Se estiverem 5 aqui, livre da performance, livre do medo. Só 5. Mano, isso aqui pega fogo. Num bom sentido da palavra. Mas eu tenho essa visão, sabe? Deus acendeu algo no seu coração. Eu tenho esse sentimento de Deus acendendo uma chama nova no teu coração. Deus vai te quebrar hoje, irmão. Deus vai destruir a tua vaidade hoje. Deus vai destronar a performance da tua vida, da minha vida. Eu sempre falo, a gente está junto e misturado. Hoje não tem nem púlpito para ficar mais alto. Só estou em pé. Mas é de irmão para irmão. Sentado no mesmo lugar da mesa. É de olho para olho. É cara a cara.
que eu estou te dizendo essa noite, e quem está falando com você é o maior pecador de todos. E a única resposta que eu posso dar para o Senhor todas as noites é o meu quebrantamento. Porque eu não sou digno. Mas Ele me encontrou. Ele me encontrou. Toda noite eu só posso encontrar Ele de volta. Eu não tenho capacidade para fazer nada. Tem inúmeros pregadores melhores do que eu sentados aí. Inúmeros. Teólogos melhores do que eu. Mas há 27 anos o que eu tenho feito para o Senhor é entregar meu coração. Corrompido, sujo. Mas todo dia eu peço para Ele: Senhor, cria em mim um coração puro e disposto a te obedecer. Isso aqui é o melhor que eu posso dar para Ele. Deus não quer o teu grito apenas. Ele quer o teu coração por inteiro. A única resposta aceitável ao pecado é o quebrantamento. Precisamos todas as noites lembrar de onde Ele nos tirou, e eu vou forçar isso de novo. Se não fosse a misericórdia e a graça dele, já tínhamos sido consumidos. Queria que você fechasse seus olhos agora.